a gente vai fazer reunião de direito, não vou criar fato político para nada. Vamos sentar, agora não. Foto daqui a pouco, a gente vai falar, vai começar. E aí tira, vai ficar tranquilo. Mas tira você daqui a pouco. A gente tira. Até para você pagar. Não, ele tira a foto para você. Tira, filho, a gente vai tirar a foto, só quer O senhor se incomoda da gente fazer uma transmissão? Mas eu já fez antes eu desse sei, momento. mas aguarda um bocadinho. É para ter uma conversa? É para ter isso? Tudo bem. Nós vemos no dia 5, o senhor não pôde atender, e o senhor fez uma orientação de a gente começar primeiro com o secretário da Educação, com as pautas que não tenha questões econômicas envolvidas, né, de pauta mais pedagógica, depois eu voltaria para a conversar com o senhor. A audiência, o senhor deve saber que não aconteceu, né, com o César, ele falou que a agenda dele estava cheia, ele marcou uma nova data, que é para a semana que vem, na próxima terça-feira, e disse que com relação à pauta econômica, ele não responderia nada, porque você queria responder. Qual é o nosso objetivo? A gente ficou muito incomodado com a reunião com o César, porque a gente fez várias reuniões com o senhor, com o Sabino, que é de praxe, a gente tem uma pauta, inclusive a sua chefe de gabinete pediu para a gente protocolar a pauta, para saber com antecedência, saber o que vai ter. E a gente protocolou no dia seguinte, o César pegou uma pauta de 18 pontos, que é a mesma que a gente tem aqui, escolheu 3 pontos e palestrou. Porque, do ponto de vista de uma conversa entre representantes sindicais e Poder Executivo, é muito ruim. Né? Você pega, faz uma palestra e depois diz, eu só tinha 30 minutos e acabou. Por que a gente tinha pedido, com toda a seriedade mesmo, senhor? A gente tem 18 pontos. Pergunta, o senhor tem um tempo que o senhor quiser para responder, depois a gente vai fazer um pequeno comentário. Não, eu prefiro o seguinte, entregue e eu vou te entregar por escrito a resposta. Tá bom? Você pode pegar aqui amanhã. Tá. Então, a gente pode... Então, você quer que a gente escolha os pontos principais para essa conversa, é isso? Isso. Tá. Porque os 18 pontos não são... Na verdade, eles estão atrelados. Sei, mas veja só, subdividir. até para que eu possa responder melhor, você me entrega por escrito. Tá? E eu me comprometo, eu me comprometo a te entregar as respostas. Tá. Então, podemos começar, então? Isso aí. Pode começar? Pode. Então, o senhor, no final do ano passado, apresentou uma proposta de reposição salarial. O senhor apresentou, deu 1,63, depois prometeu um planejamento para 2,37, o que ia totalizar 4,0,4. Só que a nossa perda salarial é em torno de 26%. A gente já teve conversas anteriores, só falou que a gestão anterior passou 4 anos sem dar nenhum reajuste. 3 anos. E aí, a primeira pergunta objetiva é: qual o plano de reposição salarial que o senhor tem? A princípio, o que foi publicado em área oficial é 2,37, além do que os 1,63, mas o senhor já tinha colocado, inclusive, para nós, que teria um planejamento para reposição salarial. Aumento da arrecadação própria, para que com isso nós possamos conseguir fazer com que essa diferença seja paga. Então, está atrelada a necessidade de aumento da Porque, arrecadação. veja só, todo o pagamento do funcionalismo depende da função 00, que é a arrecadação própria, os impostos municipais e os repasses estaduais. Então, à medida que vai fazendo isso, é que tem condição de fazer o pagamento da folha. Uma pergunta: no final desse ano, o senhor já tem um pacto orçamentário, o que isso aqui significa? O senhor deu 1,63. Para esse ano, todo ano tem campanha salarial. Né? Então, todo ano tem algum grau de reposição. O senhor já tem uma previsão, um estudo, ano, pelo menos de 10% daquele repasse anterior para esse ano, se Deus quiser. uma tentativa de 10% Esse para a nossa data base é outubro. Né? Do que está atrasado. E o que for dentro do ano será feito. A inflação do ano mais a inflação do ano e pelo menos 10% do antigo. Então,
que a gente resume desse primeiro, para a gente pular para o próximo ponto já. O resumo Entendi. é, E o tudo prefeito tem uma isso, proposta tudo isso de tentar dar 10% na nossa database, é isso? do anterior. 10% de Abater reposição. Não, da reposição É mesmo. a reposição que fora da inflação Fora a e inflação. menos e diminuir 10% daquela dívida do governo anterior. Tá. E o senhor acha que, para provar de ponto, os recursos do Fundeb para ajudar nesse processo de reposição salarial? Com certeza, tudo que puder ser feito para, principalmente, melhor remunerar os profissionais da educação, com certeza será feito. Nós estamos, inclusive, buscando em Brasília recursos, também fundo a fundo, que possam ser utilizados em gasto de pessoal. Se puder, será feito. Então, eu vou passar a palavra para o Jonathan, a gente organizou para Maravilha, ganhar pode pedir, tempo, pode entendeu? pedir. A proposta é a tentativa de repor esses 10% que foi perdido. Do passado, mais o que houver da De reposição da inflação do ano. Então será do restante que resta, então, dos 26, abatermos 10% dos 26 e a mais a inflação desse ano. Deve dar em torno, se Deus quiser, em torno de uns 14% para este ano, é o que está previsto. Bom, segundo ponto. No ano passado, em fevereiro, a gente não iniciou as aulas em fevereiro, iniciou em março. E aí, por conta da questão dos 200 dias letivos, os profissionais de educação tiveram que repor essas aulas. E aí a gente já tinha feito uma conversa com o procurador no sentido de que a regência desse mês fosse paga. E a gente trabalhou esses sábados letivos. Então, o que aconteceria? Nós trabalharíamos os sábados letivos, proporcional, cada um trabalharia proporcionalmente os sábados que deveria. E aí, no final, seria paga a regência. E essa regência não foi paga, uma demanda da categoria, que essa regência, de acordo com aquele acordo que a gente fez logo em março, não foi? Que ela seja paga, ela não foi paga, e é uma demanda da categoria isso. O Jonathan, tudo que puder ser pago, será pago. Nós, inclusive, conseguimos renovar o pagamento da regência que tinha parado desde 2015, já para esse ano. Então, é isso que para o contratado. Então, é isso que a gente está fazendo. O que tem que ser bem claro sempre é o seguinte: existe um percentual X de fonte 00, que é de pessoal, que é para ser, só ele pode ser remunerado o servidor daquele dinheiro. Então, isso está sendo feito. Até porque nós estamos com os ajustes que houver, nós estamos toda a manutenção focando para royalty, para que com o 00 a gente possa repor o mais rápido possível essa questão do servidor. Tem data para mais ou menos quando você consegue Vamos pagar fazer uma esse? parceria, vamos fazer um acompanhamento destes recursos do 00 que estão vindo, e eu me comprometo com vocês, com total transparência, para que toda a classe dos servidores, nós estamos agora mesmo pagando as indenizações de 2016, nós estamos com a GAP, o retorno da GAP, atendendo ao Ministério Público. Inclusive, nós estamos fazendo com que a GAP ela aconteça, coisa que não era antigamente, em anos anteriores. A GAP agora também para o contratado. Então, esse mês já vai receber. Então, é sempre uma busca de recuperar monetariamente as perdas que o servidor de Rio das Ostras teve. Só sobre essa questão, a gente então não tem como apresentar um prazo, porque essa questão... Eu faço uma parceria com vocês. Vamos ver, acompanhar o orçamento. Tá. Nós estamos mês de abril, segundo bimestre, terminando. Então é o seguinte, junho, agosto, nós vamos fazer todo o acompanhamento dessa arrecadação, e aí a gente senta junto para ver, tá certo? Um acompanhamento. O que acontece? A gente está falando sobre o impacto do arrecadamento no nosso planejamento, só que eu não sei se o senhor tem essa dimensão do que significa quando um profissional da educação ele aposenta e perde todos esses benefícios. Por exemplo, quando uma professora hoje ela aposenta por
doença. E aí ela aposenta antes do tempo. Ela aposenta proporcional ao tempo de trabalho. E ela perde todos os benefícios esses que são penduricados no salário. Então, uma grande parcela, para não dizer toda a categoria, tem uma demanda, que não é uma demanda qualquer. A regência, a GAP, todos esses benefícios, eles são de grande impacto no nosso salário. Então, é o mínimo que tem sido pedido pela categoria, é que a regência seja incorporada ao salário. E também a GAP. E aí, é possível que nesse estudo que você vai fazer até agosto, né, que você deu como resposta, que essa demanda da categoria seja atendida? Veja só, nós temos o servidor da educação e todos os outros servidores que sofrem também da mesma maneira quando aposentam. Nós só temos que ter o cuidado sempre de ver o seguinte: o que é arrecadação para pagamento de pessoal, que é praticamente todo 00, e fazer com que isso aconteça, esta garantia do quando aposentado, ela seja perene. Então, volto a dizer, vamos acompanhar a arrecadação, fazer com que o município consiga ter uma arrecadação de IPTU mais igualitária, fazer com que o ISS nós possamos conseguir atrair mais empresas, e isto vai ficar para o resto da vida. Então, eu acredito que nós podemos estudar isso, que pode ser incorporado. Porque, assim, é muito complicado, né? Concordo. Você dizer que é da arrecadação total, quando na verdade a gente vai olhar a prestação de contas do Fundeb, a gente vê que, se você entrar hoje no site do Fundeb, na transparência, você vê que toda a educação, isso foi feito por toda a categoria, muitas pessoas já vieram nos questionar com relação a isso. Hoje, todo o pagamento, incluindo o transporte e alimentação, da educação é feita pelo Fundeb. Então, não passa pela arrecadação do IPTU, do ISS. A educação recebe pela verba do Fundeb. Então, dizer que não dá para ter aumento, dizendo que depende da arrecadação, fica um pouco complicado. É um questionamento que a categoria nos faz. Está certo, e é justo. O que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que construir creches, porque a demanda cada vez aumenta mais. Nós temos que construir escolas, nós temos que ter mobiliário e ter as condições que sejam justas para tanto para termos ali os alunos e também os profissionais da saúde, da educação. O que eu quero dizer é o seguinte: tudo sempre que puder ser feito com royalties, que a lei permitir, o que for permitido para pessoal, sempre será como foi nos anos anteriores. Nós já temos que, neste momento, onde a economia caiu muito, é justamente pegar com muita tranquilidade, com muita serenidade, para que não aconteça nunca o que está acontecendo em vários estados e vários municípios. Então é só essa serenidade, para que o que for conquistado seja conquistado de uma maneira perene. Não, deixa eu só. Então, a resposta sobre a incorporação da regência vai ser estudado. É um estudo que devemos fazer. Possível, Tem um dado técnico importante, posso colocar aqui só para você entender. É o seguinte: você falou do Fundeb com toda a razão, mas nós temos também uma regra da lei de responsabilidade fiscal, que é o total de comprometimento da folha em relação à receita corrente líquida. E a lei é uma lei federal, nossa, ela coloca todo mundo na mesma situação. Então a gente tem que respeitar esse índice. Nós temos que utilizar o Fundeb todo para pagar professor. E isso vai fazer com que a conta com o pessoal do município aumente e atinja essa lei de responsabilidade fiscal. É ruim para todo mundo. É ruim para os gestores, é ruim para o servidor público como um todo. Porque aí você tem redução de salário, você tem redução, você deixa de receber verba federal por conta disso. Então isso é importante também. Não é só o Fundeb. Aí o professor, ele não é tratado de forma diferenciada. Ele entra na receita como um todo. Mesmo vindo do Fundeb. Mesmo vindo do Fundeb, tá? Então, eu ia
do ponto 4, que é o senhor aumentou, o senhor deu o direito, que a gente acha corretíssimo, dos contratados também receberem H. Não seria, até para uma peça de divulgação de compromisso com a educação, não seria melhor o senhor incorporar isso, e aí incorporaria tanto no salário do... Toda vez que há uma incorporação, há uma garantia, uma obrigação de lei para o resto da vida. Nós estamos justamente administrando, avançando cada vez mais, mas não podemos fazer com que isto aconteça nesse momento, porque não tem a garantia de que vai no ano que vem ter aquela mesma arrecadação e tudo mais. Então, o que se tenta... A previsão é de aumento da arrecadação, não é? Sonhamos com isso. Planejamento que você acabou de falar nos primeiros pontos. Isso, mas veja só, essa consolidação dentro da margem da Lei de Responsabilidade Fiscal, tudo isso tem que ter um acompanhamento de mais próprios serem construídos. A UPA, vamos inaugurar a UPA, vai haver necessidade para que o corpo de servidores também sejam contratados, mais médicos, técnicos de enfermagem, profissionais da saúde. Nós temos 5 creches que estão sendo licitadas hoje, e aí são mais servidores a serem contratados para atender essa demanda. Nós temos aquela escola ali em frente à Vila Olímpica, que estava paralisada até 2012, que já começam as obras, no máximo até semana que vem. Mais servidores terão. O que eu quero dizer é o seguinte: a cidade de médio porte, que mais cresce no estado do Rio de Janeiro, continua a crescer. E aí, quando nós consolidamos o valor dos salários dentro daquilo que não é garantido na arrecadação própria, acontece o que aconteceu no governo anterior e tudo mais. É isso que não pode ser, porque aí eu serei punido, o gestor é punido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Só isso. Só uma proposta orçamentária de incorporação da GAP, tipo, o senhor pensou que em agosto vai dar uma resposta? É um desejo. Agora veja Você só. acha que consegue em 2018, até dezembro? Eu acredito o seguinte: se nós, se Deus quiser, vamos atingir 10% do que estava, não foi reposto pelo governo anterior. Ou mais a inflação, nós já teremos uma previsão de algo em torno de 13%, 14% para este ano. O que nós, coloco à disposição, o que nós podemos fazer é o seguinte: a cada vez que formos consolidando estas garantias, avançar sempre mais, não tem problema algum. A gente percebeu uma diferença da resolução da GAP anterior para essa GAP. Por quê? Na GAP anterior, o profissional tinha que ter a frequência e ele automaticamente estaria recebendo a GAP. Nessa, o senhor está atrelando ao diretor fazendo uma análise sobre o trabalho. Na nossa opinião... Não é análise. É permitindo ao diretor, porque o que acontece? Há justamente o entendimento com o servidor, por que o servidor faltou naquele dia. É uma maneira democrática de... Vai ser melhor do que a anterior, porque antes bastava faltar ele chegar atrasado porque ele perdia a GAP. Agora não, o servidor vai poder justificar a falta, assim, o prefeito falou, até 2 faltas mensais ou mais ou menos. A nossa interpretação acabou indo no sentido ao contrário. Mas seria bom até de você falar isso explicitamente para os diretores para saber. Não há possibilidade do servidor estar 100% presente, ou 90% que é a lei, e o diretor fazer um parecer contrário, porque se a assiduidade, muito boa, se ele muito for, boa, automaticamente ele deveria receber. Justificar Então, essa margem de interpretação não é possível. Muito boa a tua observação, justamente para que aquele que é o diretor, que é o que está ali todo em contato, todo dia com os profissionais, para que ele possa, de uma maneira democrática, justificar e permitir que aquele ponto aconteça. Porque anteriormente faltou um dia, perdia. Então, se o servidor não faltar, porque na resolução vai ter que ter um parecerzinho do diretor. É uma responsabilização. O diretor não tem essa autonomia para eu vir 100%, cortando sua pelo amor de Deus. Pelo contrário. Isso é muito importante para... E é muito boa a tua observação, porque é o seguinte, é justamente responsabilizando o diretor e dando a ele a oportunidade de ter esse relacionamento
democrático com todos os servidores, não só o diretor, mas qualquer outro gestor da saúde, da segurança pública, da administração e tudo mais. É justamente permitido que democraticamente aconteça. Até porque, quem sabe, esse relacionamento, ninguém melhor do que o responsável por aquele setor. Não, antes de ir para o próximo ponto, até sobre a GAP, o Jonathan, que é diretor, e a Uni também, eles deveriam estar no local de trabalho, mas como a gente tinha agendado essa reunião, toda vez que tem uma reunião do Conselho Municipal de Educação, uma reunião com o procurador ou com o Poder Executivo, a gente ganha abono de ponto, né? Senão ele perdeu a GAP. Ambos estariam perdendo a GAP. Então, eu só acredito até o compromisso do prefeito de saindo daqui ter uma totalmente, declaração de abono de ponto totalmente, do dia. totalmente. Pode ir para o ponto 5. Sou eu? Ponto 5? Sou eu, né? É você, enquadramento. O ponto 5 é com relação ao enquadramento e a formação dos professores e os triênios. Né? Teve aquela redução por causa da calamidade e não voltou ainda mas nós vamos voltar. 5%. Nós vamos tem voltar. uma data para. Eu acredito que se Deus quiser, se nós conseguirmos fazer essa reposição em outubro, já me comprometo com vocês o seguinte: chegamos a outubro, fizemos esta reposição, nós tranquilamente retornaremos com esse percentual do triênio. Essa pergunta dele é importante, só um segundo, o senhor determinou ontem, eu estava presente, no item 5 ele fala do enquadramento de formação, foi o que o senhor determinou ontem, que é o plano de cargos. O PCCV já será publicado amanhã, onde nós faremos o pagamento de todos aqueles que estão na lista de 2015. O pagamento do plano de cargos e salários. Isso, de todos os servidores da prefeitura. O vertical e o horizontal. Isso. E a Todo mundo. triênio o senhor está propondo, então, outubro. E Isso, após outubro, vamos fazer essa parceria. Outubro, cumprimos os 10% do PATRAS que é devido pelo governo anterior. Saúde. Atualizamos a inflação desse ano, está fechado isso e aí retornaremos Então, no vai prêmio. ganhar junto, é isso? Essa reposição de 14... Passamos outubro, passamos a database, fechamos a conta, deu tudo certo, Então, aí faremos a reposição do Porque prêmio. como sindicalista a gente precisa de Certo, prazos, porque tem que prestar certo, contas para a categoria. Então você E está que- falando objetivamente passando a database de outubro, Isso, novembro, cumprir, volta após para 5%. cumprir os 10% da parte anterior, que era devida pelo governo anterior, e pagando a atualização desse ano monetário, nós, em novembro, já retornaremos isso. Estou te falando justamente para mostrar a responsabilidade que o gestor tem que ter, principalmente para a garantia de efetivamente os salários sem correrem riscos de isso depois não haver uma interrupção na continuidade dessas atualizações monetárias. Só sobre isso rapidinho. Na verdade, o Luciano falou do 11 e do 5 ao mesmo tempo, tá, Luciano? Então, 11 é volta da progressão de carreira e treino a 5%, tá? 2,5%. Tá? Os 12,5%. Esse do 5 é volta do enquadramento por formação de professores. Esse a gente publica no Jornal de Amanhã e paga já esse mês. Beleza. De todos os servidores da prefeitura. Sobre a gente, enquanto sindicato, a gente não pode efetivamente defender os servidores contratados. E a gente tem uma bandeira muito forte, que é a da garantia dos direitos. Um servidor concursado, ele objetivamente tem mais direitos que o contratado, porque ele tem estabilidade plena. E essa é uma bandeira do sindicato, uma bandeira antiga, né, que é que todos os servidores da prefeitura sejam concursados, desculpe, não contratados. E aí, por conta disso, a gente vê nas escolas hoje, infelizmente, Rio das Ostras passa por uma situação que é de muita instabilidade. Os profissionais não têm estabilidade para trabalhar, porque não sabe se de um ano para o outro continuarão nos empregos. Então, a gente quer saber se existe algum planejamento com relação ao 6º concurso. A gente sabe que ainda está na justiça e tudo mais, e como é que fica
essa situação de ter tanto contratado e não haver outro concurso, não chamar o concurso anterior, porque assim, é extremamente difícil você, por exemplo, na educação existe o plano político-pedagógico da escola. O profissional que ele é contratado, quando ele entra na escola e no ano seguinte ele vai para outra escola, ou quando tem essa instabilidade, não dá para você ter um planejamento político-pedagógico, um comprometimento com o projeto político-pedagógico da escola. Então, assim, a gente entende que é de suma importância que o profissional tenha esse vínculo com a escola, tenha esse vínculo com a comunidade escolar como um todo. E um profissional contratado, por conta da instabilidade, não acontece. Então, a gente queria saber qual é o planejamento. Se vai ter novo concurso. Exatamente. Veja só, Você vai falar das duas coisas? veja só, nós estamos, melhor você falar, né? Doutor Renato falar, porque é muito importante esse momento. O sexto concurso ele foi judicializado em 2013. Né? Chegou na recomendação do Ministério Público do ex-prefeito do Sabino convocar na época os candidatos aprovados e logo em seguida houve um TAC, as escolhas entre a administração da época, o Ministério Público, os candidatos não foram chamados, nenhum sindicato, nenhum órgão representativo de classe, e um TAC foi feito e o concurso ele foi revogado. A fundação, na época, entrou na justiça contra o município e contra o Ministério Público. O Ministério Público é parte. E até hoje a gente não tem ainda uma decisão em primeira instância, né? Está correndo lá na segunda fase, não tem uma decisão. Mas tem decisão proibindo a realização de um novo concurso até resolver esse. Até por uma questão óbvia. Você faz um novo concurso, depois de ser validado, como é que fica a situação desses 3.000 e poucos candidatos? A prefeitura não teria como absorver todo mundo. E coincidentemente ontem, eu posso pegar aqui e passar para vocês uma cópia, o prefeito ele assinou um pedido de repactuação desse TAC junto ao Ministério Público, justamente informando que foi uma questão política do ex-prefeito e tudo mais, que não há nenhum motivo para anulação do concurso e que se isso ficar 10, 15 anos na justiça, o prejuízo é para a sociedade, para os 3.000 e poucos candidatos aprovados e para a sociedade. Então, hoje o município ele não pode fazer um simples acordo com a fundação e homologar novamente o concurso, porque tem o Ministério Público como parte do processo. Então, o prefeito está tentando sensibilizar o Ministério Público para a gente repactuar esse TAC, se eventualmente um cargo ou outro houve um problema, que ele entender por bem, um candidato que chegou depois da hora e acabou entrando por uma falha do responsável pela unidade, enfim, anula um cargo, mas salva o concurso como um todo, a maior parte do concurso. Esse é o pedido que ele está apresentando hoje, assinado ontem, e ele está apresentando hoje ao Ministério Público. Uma pergunta, Renato. Vocês têm uma data dessa primeira reunião lá no fórum, da primeira instância que vai julgar? Não Está agendada essa data? não tem data agendada, né? Vamos protocolar. A gente pode estar conversando aqui agora, a gente está perguntando do processo judicial. O processo é parte do município, do Ministério Público e a fundação que realizou o concurso. Se o Ministério Público não tivesse envolvido, hoje nós faríamos um acordo nesse processo e homologaríamos o concurso. Como tem o Ministério Público, o acordo só pode acontecer com a anuência, com a permissão do Ministério Público. Esse documento que o prefeito está enviando hoje, são 57 laudas falando de todo o concurso, encaminhando ao Procurador-Geral do Ministério Público no Rio, para sensibilizar da necessidade de um acordo. Vamos resolver isso aqui. Tem o caso de Friburgo, que é emblemático, que ficou lá Ex-prefeito, saudade. 12 anos lá, quando chegou no Supremo Tribunal Federal, fizeram um acordo, mas já houve um prejuízo. Então, o que o prefeito está buscando é sensibilizar o MP, o Ministério Público, para compor nessa ação para evitar a demora, porque a sentença, a gente pode estar conversando aqui agora e o juiz pode estar publicando a sentença hoje, como pode levar 1 ano, 2 anos, a gente não sabe, a gente não tem um controle, porque, e hoje mais ainda, porque antes nós tínhamos 2 juízes, né, para 140 mil habitantes, hoje nós temos um juiz acumulando as 2 varas com a população aumentando, e o número de processos também. É porque o Ministério Público, acho que seria favorável a uma tentativa de acordo, porque aqui no município do Lago, que vocês devem ter acompanhado, o prefeito de Casimiro de Abreu, ele
fez uma lei de convocação de contratados e o Ministério Público interviu, cancelando esses contratos e exigindo um novo concurso em Casimiro de Abreu. Então, acho que a possibilidade, Renato, de um entendimento em comum, já que aqui na cidade do lado. É que a gente está buscando. Eu não sei se Até mandei buscar o documento. até porque eu não sei se vocês se souberam na época, houve se não me falha a memória, no dia 23 de janeiro de 2013, na época, a responsável pela promotoria coletiva, de tutela coletiva, ela oficiou ao ex-prefeito de que chamasse os concursados. Depois é que houve todo aquele imbróglio lá que aconteceu, aquela interrupção e tudo mais. Mas é muito importante, é o seguinte, é entender que se qualquer tentativa de um novo concurso sepultaria aqueles que tiveram direito líquido e correto ao passar no sexto concurso. Então nós vamos lutar sempre para validar o sexto concurso para que os concursados, que são tão interessantes e necessários para o município, possam ser admitidos. Para nós, essa é uma questão muito delicada, porque, como ele colocou, nós representamos legalmente somente os concursados. Né? O sindicato de contratados seria um sindicato à parte. O problema é que no dia a dia das escolas, a gente vê claramente que existem muito mais contratados do que concursados. Não. Existem, são menos os contratados. Mas, de qualquer maneira, o ideal é que todo aquele que ingresse no serviço público seja estatutário e tudo mais. Então, existem algumas demandas, né, que são muito importantes, são as questões econômicas para a categoria, que são fundamentais, mas existem algumas também que são fundamentais que estão no âmbito pedagógico. E tem uma que é central. Se você parar qualquer professor e perguntar o que é mais importante em relação à questão pedagógica, tem a ver com o número de alunos por sala de aula. Esse ar aqui que está quente aqui. Tem a ver com o número de alunos por sala de aula. E hoje a gente está, eu trabalho na Emero, né? A gente está vivendo uma realidade bastante difícil por conta do número de alunos em sala de aula. Hoje a gente está com uma média no ensino fundamental primeiro segmento de 35 alunos por sala de aula, a partir desse processo de reorganização que aconteceu, né, que alunos, as escolas ficaram só com o segundo segmento, outras escolas ficaram só com o primeiro segmento. E isso, nesse processo, teve uma superlotação das salas de aula. E assim, a gente tem visto já desde agora, a gente está em abril, assim, o comportamento dos professores, a sua saúde física e mental, que a gente tem o hábito de novembro já está assim, completamente exausto, né? A gente vê isso acontecendo hoje com os professores em abril. A gente na sala de aula, na sala de professores, a gente costuma dizer, a gente sabe que muitos dos nossos colegas de trabalho sequer vão chegar até o final do ano, porque é uma situação muito difícil mesmo, estar com esse número de alunos por sala. Então, para a gente, uma pauta que é prioritária, mas é central para que a gente possa conseguir, o nosso objetivo de educar de fato, é a redução de alunos por sala de aula. CEP tem até uma proposta objetiva de 20 alunos até o quinto ano, a partir do quinto ano até 25, a partir do ensino médio 30, né? Mas hoje a gente está bem distante disso e a gente queria ver se tem algum plano, algum plano de redução, né? Perfeito. Você quer ver uma coisa? Esta é a luta que a gente está fazendo justamente na construção de escolas. Eu tenho procurado alguns prédios que possam ser adaptados por causa da velocidade entre o termo de ter os recursos para construir a escola, licitar a escola e o time de construção para atender justamente essa demanda. Procurei até algumas escolas particulares para ver se haveria condição de uma parceria, uma troca de uma contrapartida entre o ISS para que nós pudéssemos ter a oportunidade de termos alunos em algumas escolas também particulares, para desafogar a rede. Agora, o que acontece é o seguinte, ficaram 4 anos sem construir uma sala no governo anterior. Essa busca nossa, dessas licitações para a creche, por exemplo,
há uma defasagem muito grande de creches. Nós agora estamos fazendo uma parceria, alugando ali no Âncora, um prédio da Mitra, justamente para termos ali mais uma creche com a velocidade de construção. E eu desejo muito de que nós consigamos um dia ter isso. Agora, só que acontece, na medida que a gente investe mais na qualidade, quero parabenizar aqui a você e a todos os educadores que fazem um trabalho diferenciado, mesmo com essas dificuldades que estão passando, mas nós sabemos que tem alunos que são também de outros municípios que buscam a educação de Rio das Ostras e com isso ainda sobrecarregam um pouco mais todo o espaço físico das nossas escolas. O intuito é justamente construir o maior número de escolas possíveis para que vocês possam com tranquilidade fazer o trabalho que é necessário, até porque a educação é o único caminho para a gente melhorar esse nosso país. Em relação a essa pauta é muito importante, né? Você quer ver uma coisa? Olha só as dificuldades. O IMERO foi um sonho nosso de termos ali o ensino, a formação de professores, para justamente as vocações de professores nós temos mais ainda em nossa cidade. Só que houve uma determinação do Ministério Público de que, na medida que nós temos a necessidade de termos vagas, de criarmos vagas para os alunos que são, no caso, responsabilidade até do 9º ano, nós tivemos que, com isso, por ordem do Ministério Público, determinação do Ministério Público, que diminuir as questões das vagas do ensino médio do IMER. Era o próximo ponto que eu ia entrar, justamente. Eu te mostro. Eu fui aluno do IMER. Foi aluno do IMER, foi aluno dos projetos todos. Eu me recordo de você naquela cantata lá do bem-estar. Sim, lá eu já era professor, né? Isso, mas então, todo esse crescimento. Então, fui aluno do IMER e o IMER é uma das escolas de referência, assim, não só no município de Rio das Ostras, não só entre as escolas públicas. Ela é uma escola que forma pessoas, que coloca muitos alunos na universidade. E mais do que isso, ela é uma escola que dá muita resposta para o município. Então, não só eu. Só no IMER hoje a gente tem 7 profissionais, se não me engano, agora não sei se 5 ou 7, ano passado era 7, profissionais que se formaram no IMER. Inclusive o diretor é um profissional que se formou no IMER. Então a gente acha que uma grande perda para o município, a ponto de que é uma pauta central. Eu acho que uma pauta central que tem que ser revertida. Se Deus quiser. Eu acho que a gente não pode se dar o luxo, né? A gente já tem perdido hoje profissionais lá do IMER que estão inclusive saindo do município por conta do fechamento do IMER, que são profissionais de ponta, né? E acho que a gente não pode se dar o luxo de perder essa escola, né? Os estudantes se mobilizaram, né? Quiseram tentar fazer de alguma forma com que o IMER permanecesse. E aí, assim, você fala que existe uma determinação. O que a gente entendeu quando a gente participou das reuniões do Conselho do IMER? E o que estava colocado era que havia uma indicação do Ministério Público, já que não estavam sendo abertas vagas para creches, né? De que um questionamento sobre como que você não está abrindo creches, ao mesmo tempo você tem o ensino médio, né? Quando a gente sabe que o Ministério Público pode fazer esse questionamento, mas isso não obriga o gestor a tomar a decisão de fechar o IMER. Acho que a decisão correta nesse sentido, e você está apresentando que já tem um planejamento nesse sentido, é de abrir mais creches, abrir escolas. Fechar o IMER não tem uma relação direta, nenhuma relação direta, objetivamente, com abrir vagas. Não necessariamente você fecha as vagas do IMER, necessariamente você vai abrir vagas de creche. Então, sim, como aluno do IMER, eu acho que esse compromisso de que o IMER não feche, eu sei que, né, já não abriu turma esse ano, beleza, não abriu turma esse ano porque está se reorganizando para que se abra a creche. Mas assim, o compromisso de que no ano de 2018 vai abrir uma turma, vai abrir 2 turmas, que é o que a gente queria, né, que são historicamente 6 turmas, na verdade deveria abrir mais.
esse compromisso acho que é um compromisso fundamental, de que o Imero se mantenha e que abra a turma no ano de 2018. Você quer ver uma coisa? Quando, em janeiro do ano passado, me surpreendeu muito quando eu tinha passado por essa experiência. Nós fomos, de uma maneira muito contundente, o CPF da Prefeitura, aliás, o CNPJ da Prefeitura, de uma maneira muito contundente, do Ministério Público, tanto na área da educação quanto na área da saúde. E que é fruto de um mau diálogo da gestão anterior com as respostas e os questionamentos do Ministério Público. Então, quando houve este questionamento, e foi de uma maneira muito dura que o Ministério Público questionou, porque não eram só vagas para as creches, eram vagas também para primeiro e segundo segmento. E aí foi nos determinado, até porque o município tem uma história muito grande que foi com a UF de investimento do município para trazermos uma universidade para a nossa cidade. O que acontece é o seguinte: na medida que houve uma falência do Estado, na medida que há uma falência do governo federal no investimento com as universidades, e a cidade continua a crescer, basta dizer, Rio das Ostras, mesmo com a questão da queda da economia dos royalties, a cidade continua a crescer. Então, o número de vagas, nós temos ainda, e vocês que trabalham nas salas de aula, sabem que até talvez agosto, e não duvido nada que setembro, continue a chegar alunos de outras cidades para a nossa cidade. O direito é do cidadão. A questão de creche, por exemplo, nós fazemos todo o planejamento dentro do que hoje existe na rede. Vem uma determinação judicial de colocar o aluno na creche, eu sou obrigado a acatar e vai colocando, como também os alunos do primeiro e segundo segmento. Agora eu faço um compromisso com vocês, se Deus quiser, de que pelo menos em 2019 nós teremos pelo menos uma turma do Imero retornando até 2020, para que esta semente que foi plantada e com muito sucesso, eu tenho orgulho de tudo que foi conquistado pelo Imero para a educação de Rio das Ostras, e também para que, eu acredito o seguinte, nós temos que incentivar cada vez mais as vocações de professores em nossa cidade, porque se cresce, na medida que os colégios estaduais não têm conseguido motivar mais para educadores, daqui uns dias vai haver uma dificuldade muito maior de termos profissionais motivados e com capacidade, com competência nas salas de aula no Brasil afora. Só para pontuar então sobre isso, a gente sabe que a gente vive um processo no Estado que é um processo muito ruim. No setor da educação é um dos setores que mais sofre no Estado. E aí quando a gente vê que hoje o Estado tem fechado muitas escolas, inclusive em Rio das Ostras, e a gente percebe, por exemplo, no ensino médio, para os alunos entrarem hoje no Estado, hoje tem fila nas portas das escolas estaduais. Você tem hoje um mecanismo que você só abre uma nova turma no Estado quando a última turma completou 45 alunos. Significa que as turmas estão superlotadas, existe um processo de evasão escolar, né, que a gente acho que a gente tem que rediscutir isso. Parecia que a gente tinha superado isso, mas não superou. Existe hoje um processo aparentemente planejado de evasão escolar, né, e nesse momento em que a gente está hoje com o Estado, né, com tanto déficit, com tanta defasagem, o município acabar fazendo coro para isso, ou seja, se o município fecha o Imero, ele aumenta o problema da educação do ensino médio. Eu sei que não é uma tarefa, né, central do município, né, não era uma responsabilidade do município oferecer o ensino médio, mas na medida em que ele já oferece, na medida em que a gente passa por uma crise do Estado, em que as pessoas estão, em que as nossas crianças, os nossos adolescentes estão sem escola, principalmente no momento de crise em que a violência aumenta. Então, na medida em que a violência aumenta, e aí eu queria até pedir licença para inserir mais um detalhe aqui na pauta, que eu acho que a gente, como professor do Centro Integrado de Convivência que eu fui, que você acabou de citar, na medida em que a crise aumenta, a violência aumenta, a necessidade de fornecer vagas no Imero, a necessidade de fornecer vagas no Centro Integrado de Convivência, como foi
tiraram as vagas, acabou o Centro Integrado de Convivência do Nova Cidade, do Parque Zabulon, e acabou do Recanto, né, do Cidade Praiana, assim, as crianças são jogadas para uma situação em que, sabe, que aumenta mais ainda a violência. São os nossos alunos, são os meus alunos. Então, quando você tira o ensino médio do Imero, está tirando, na verdade, uma perspectiva, inclusive, de ascensão social para alguns alunos como eu, que tinham uma relação muito mais precarizada e que consegui, a partir do ensino médio do Imero, ter uma situação, né, eu sou um professor hoje, eu tenho um salário, e acho que essa oportunidade, a gente dar essa oportunidade para os meus alunos, eu acho que seria muito justo. Então, eu acho que sim, você falou da possibilidade de ter uma turma em 2019, 2020, eu queria, sim, sair daqui com o compromisso de que em 2019 a gente tenha uma turma no Imero. Veja só. Acho que esse compromisso é um compromisso que a gente não podia sair daqui sem. É um sonho nosso. Vamos avaliar isso, pelo menos no início de 2019, vamos avaliar isso juntos. Agora, eu quero te dizer que esta falência do Estado, como também o Estado de Minas Gerais está passando por isso, o Estado do Rio Grande do Sul está passando por isso, nós hoje, Prefeitura de Rio das Ostras, nós que fazemos manutenção dos veículos da Polícia Militar, as escolas estaduais, é determinação minha de que toda a parte de manutenção, capina, poda de árvores e tudo mais, dentro das escolas estaduais, porque para mim o aluno não é municipal, não é estadual, não é federal, é morador de Rio das Ostras. Na área da saúde, então, nós é que estamos fazendo com que as questões de alta complexidade sejam pagas pelo município. O que eu quero dizer é o seguinte, é um sonho. Ouso dizer que pelo menos uma turma, se Deus quiser, lá para 2019 eu vou tentar com o Ministério Público, na medida que eu demonstrar que eu estou criando vagas nas creches, que eu estou construindo escola. Basta dizer, essa escola aqui em frente à Vila Olímpica serão mais ou menos mais 500 vagas para o primeiro e segundo segmento que nós iremos criar. As vagas das creches construídas, que são emendas do governo federal, são próximos de 500 vagas que nós teremos para atender. É claro que demora o tempo de construção e tudo mais, mas inclusive o mobiliário eu já estou tentando vir a Brasília semana que vem para que nós consigamos no Ministério da Educação esta verba da questão do mobiliário. Vai dizer o seguinte, é como um todo, quando a falência do Estado, a falência do governo federal, nós municípios é que estamos fora de nossas responsabilidades, também arcando com os recursos. Deixa eu fazer uma pergunta sobre prazo, sobre isso. Essa escola que está sendo construída, eu sei que não é o Poder Executivo Municipal que tem a... Não, nós que estamos fazendo. Então, mas o senhor tem um prazo em parceria com o governo estadual, né? Não. Tem duas escolas diferentes. Estou falando do Village agora. Essa do Village é só recurso municipal, 5 milhões de reais para o término daquela escola, que é uma escola que, não sei se vocês vão se recordar, que até 2012 ela o modelo de construção era igual ao modelo de construção da Francisco de Assis, da Maria Teixeira e da Padre Zé Dilson. E aí parou aquela obra ali, ficou paralisada, nós temos até dificuldade para recuperar aquela escola, e as 5 creches que são parceria, 40% governo federal e o restante A nós. minha pergunta era o prazo. O senhor tem uma previsão de data para entregar essa escola? Um ano, as creches 1 ano e a escola aqui também 1 ano. E agora quero dizer o seguinte, conseguimos, fizemos os ajustes, temos o dinheiro, se a empresa acelerar, melhor ainda, já tem os recursos para pagar. Seria para o início de 2019. Abril, né? Eu acho que para meio do ano de 2019, né? Mas a todo vapor. Deixa eu só, desculpa, é que eu estou numa situação aqui em relação à pauta do Imero, eu tenho várias questões. Eu sou o diretor do CEP, então tenho que representar a categoria, eu sou ex-aluno do Imero e atualmente sou professor do Imero. Morador então, assim, de Rio das Ostras. Morador de Rio das Ostras, mas assim, é uma pauta para mim que é fundamental. Quando se fala assim, 2019, significa abrir o concurso primeiro 2018, final de 2018, novembro. Vamos fazer o seguinte, vamos
com seriedade assim, e com todo o compromisso, vamos acompanhar os números do município e, se houver a questão da folga financeira, para a gente fazer isso, eu me comprometo tranquilamente. O que eu não posso é ser leviano e falar aqui um número, e aí veja só, nós estamos avançando e consolidando várias pautas. Já a questão do que foi da regência para o contratado, que é um retorno de 2015 que tinha parado, da GAP para aquele que não é servidor estatutário e a garantia de 10% do pagamento sobre a diferença anterior e mais a atualização. Juntos, e o PCCV, que é este mês, já será pago, nós estaremos injetando na rede, para servidores da rede, algo em torno de 3 milhões de reais agora, este mês, fruto dos ajustes que foram feitos. E aí eu quero convidar vocês para uma grande discussão, que competência com certeza e motivação vocês têm, para que nós possamos planejar a cidade, receita e despesa, dentro de uma segurança independente, para a gente fugir dessa questão de dependência de royalties a vida toda, para que a cidade, nos próximos 20, 10, 15 anos, consiga continuar. Eu preciso que você entenda, Carlos, que assim, quando você fala dos ganhos dos contratados, com relação à regência, com relação à GAP, realmente causa um impacto, porque afinal de contas a gente tinha servidores municipais recebendo salário muito diferente de outros servidores na mesma função. Ok, concordamos. Só que a gente precisa entender que existem situações que são muito graves. Por exemplo, se você trabalha com educação infantil, especificamente com creche, houve um impacto tremendo na organização das creches, a parcialidade do atendimento dos alunos. Quando você atende um aluno de 6 meses, de 7h30 da manhã às 5 da tarde, e aí você passa a fazer esse atendimento, você muda o seu planejamento de aula, porque você só vai atender ele até 11h30 da manhã, existe uma perda pedagógica tremenda para esses alunos. Então isso impacta não só a nossa atividade, que fica muito prejudicada, mas também o desenvolvimento do aluno. E aí quando você diz que os contratados tiveram um aumento salarial por conta da regência, que os contratados tiveram... A gente está aqui dialogando a qualidade da educação também, a gente não pode deixar de falar disso. É lógico que o salário impacta no nosso trabalho? Impacta, porque não é tranquilo você ir enfrentar uma sala com 40 alunos sabendo que tua conta no final do mês não vai estar paga porque o salário não está pagando, não está dando. É óbvio que existe um impacto no pedagógico. Mas até agora, durante a reunião, você prometeu, apresentou prazo, mas concretamente a gente precisa discutir algumas questões. Os nossos alunos estão sendo atingidos e existe já alunos hoje que vão ser atingidos no seu desenvolvimento, e são coisas que não voltam. Porque se você olhar, estudos comprovam que os alunos até 3 anos de idade, se eles perdem uma faixa, tem uma faixa de idade para você fazer um estímulo que vai impactar, por exemplo, na alfabetização. E eles já estão sendo impactados hoje porque tem aula parcial. Então a gente quer saber o seguinte: por que é que esses alunos estão sendo atendidos de maneira parcial? A gente entende que teve o Ministério Público exigindo que abra novas vagas, mas vocês têm a noção do impacto na vida desses alunos que entraram em março e vão sair em dezembro, e que pedagogicamente eles foram diretamente afetados com essa medida de redução do atendimento, e não só os alunos. Qual redução do atendimento? Prefeito, um aluno que era atendido de 7h30 às 5, pedagogicamente, ele teve uma perda, porque agora ele sai às 11h30. Um aluno de 6 meses, quando ele entra na creche aos 6 meses e sai aos 3 anos, o planejamento do atendimento
de 7h30 às 5h, não é só porque a mãe precisa trabalhar e deixar a criança na creche. A gente fala também do estímulo. Criança de 6 meses dorme a maior parte do dia. A criança, ela tem uma alimentação que tem que ser no horário correto. E a partir do momento que o atendimento é de 7h30 às 11h30, o atendimento pedagógico a essa criança, o trabalho pedagógico sofreu demais por conta da especificidade de uma criança de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos. Então, assim, essas crianças já foram impactadas. E é temerário, realmente, que o aluno perca esse estímulo, a educação está perdendo muito, a parte pedagógica desses alunos. Então, assim, quando você faz a redução do horário de atendimento da creche para horário parcial, esses alunos já perderam. Não tem... Mesmo que você diga que ano que vem vai mudar, já perderam. Com relação ao impacto desses alunos e dessas mães também. Que... Só uma coisa, acho que a questão também tem relação se existe um planejamento para que o horário volte a ser integral, porque era uma grande... a grande questão é essa, é uma grande vantagem para o aluno e para todos, né, que seja integral. Veja só, olha só como é rica toda essa nossa conversa. Vocês mesmos reconhecem o desejo de ter uma sala de aula com 20 alunos, certo? Nós todos sabemos... Na creche, 20 alunos já é aluno demais, que fique claro. Vejam só, mas vejam só. Aí o que acontece? Nós temos espaços físicos construídos. Nós temos um déficit que já encontramos, e vocês com certeza constatam isso nas ruas e tudo mais. Então eu tenho que atender ao déficit, eu tenho que construir esses espaços, e para isso há uma necessidade de tempo e de espaço. Então, dentro de tudo que for real, responsável e honesto, vocês podem ter certeza que nós vamos continuar a investir como sempre investimos. Eu, nos mandatos anteriores, fui o governante que mais escolas e melhores prédios mais modernos a gente buscou atender. Então, o que acontece é o seguinte: há uma necessidade com muita seriedade de nós administrarmos para atender. Meu sonho é que tenha horário integral não só para as creches, mas também para o primeiro e segundo segmento. Estamos agora, a Vila Olímpica, o meu compromisso com a educação é tão grande, que a Vila Olímpica, nós paramos com aquele prédio na administração da Vila Olímpica e ali estamos com a escola Maria Goretti, principalmente para atender os jovens do 8º e 9º segmento. É uma aposta, numa previsão de ensino integral, onde nós estamos todos sabedores de que cada prédio construído é justamente para melhor acomodar tanto a creche quanto o primeiro e segundo segmento, e o desejo de voltar o nosso IME a funcionar. O problema todo é esse. O problema é exatamente esse. Não dá pra gente ficar aqui, porque assim, eu vou ser muito sincera. Você é sincero, eu acredito na sua sinceridade a todo momento, não é só agora. Não dá pra gente sair daqui dessa reunião. Sim. Dizer para os servidores, ou dizer para os pais dos alunos, ou para os nossos alunos, que assim, nossa, foi ótima a reunião. Não dá para dizer isso se a gente não sair daqui com respostas palpáveis. Porque trabalhar com prazo já fica complicado, porque sempre dá. Você, como administrador, sabe que sempre é possível dizer: choveu muito esse ano, e aí a escola não ficou pronta. Sempre dá, mesmo trabalhando com prazo, para escorregar. Isso acontece, a gente sabe que acontece. Então a gente quer, no mínimo, sair daqui com prazo, porque não dá para sair daqui nem com prazo. Pergunta objetiva: em janeiro vamos fazer o acompanhamento. É possível? Vejam só. Você acha que vejam só. Janeiro de 2019? Vejam só. Vamos aqui, se bem assim, de uma maneira bem clara. Vamos fazer acompanhamento das obras, vamos fazer todo o acompanhamento do desenvolvimento, tanto das creches e tudo mais, sabedores de que a gente vai ter que construir mais escolas ainda. Esse não é esse quantitativo de vagas a serem criadas, não satisfazer de maneira alguma todo o nosso desejo. Eu estou, inclusive, para propor
assim, ao governo do Estado, para que nós possamos, como o município possa também investir em espaços públicos de escolas estaduais. Por exemplo, o Colégio Jacinto tem uma capacidade hoje de espaço para construir ali, tanto para que eu cheguei a oferecer ao diretor, o Carlão, para que nós nos unamos, prefeitura, sociedade organizada, para construir mais espaço no prédio ali, mais salas de aula, para podermos ter mais alunos, principalmente na rede. Mas é uma pergunta sobre prazos. Quantas escolas o senhor acha que até o final dessa gestão o senhor vai construir? Porque todo você tem um planejamento, né? Isso. Resposta objetiva. Se Quantos Deus você quiser, espera veja construir? só, E se em janeiro de 2019, quantas escolas integrais, creches, escolas não creches integrais, o senhor acha que é possível construir se tudo der certo? Temos que mobiliar essas creches que serão inauguradas, se Deus quiser, construídas, inauguradas. Eu acredito que nós temos que ter todo um planejamento para 5 escolas todo ano, para fazermos com que aconteça cada vez mais, atender essa demanda. Tá, e aí você está dizendo que até o final da sua gestão, qual é o prazo para voltar a fazer o atendimento integral? Porque hoje é o que acontece. Nas creches? Isso. Acredito que em 2019 nós já tenhamos. Inclusive esses que entraram em período parcial, eles Passaram passaram a ser atendidos, sim. Vejam só, Will, essa parceria que nós estamos fazendo do aluguel do prédio com a Mitra, onde tiver prédios que possam atender, recepcionar as crianças com conforto e segurança e qualidade, principalmente nos bairros mais populosos, quero atender dentro da cidade praiana, no Âncora, Nova Esperança. Nova Esperança tem uma dificuldade hoje de um local para construirmos escola, mas eu acho o seguinte, nós podemos buscar até uma parceria com o Rio das Ostras Futebol Clube e aquele espaço nós construirmos também ali uma creche que poderia justamente adequar, até porque essa história de campo de futebol, nós temos 3 estádios, ofereço o estádio para o Rio das Ostras Futebol Clube e aquele espaço Nova Esperança, que é muito importante para a gente construir também ali. E na Nova Cidade, nós já estamos em conversações para que lá perto do Campo do Mocim, nós possamos ter uma área doada, já tem a conversa já com um proprietário, para que nós possamos construir lá no Campo do Mocim uma creche de primeiro segmento e uma da creche. É porque não é só construção, né? Recentemente houve uma indicação de construção de novas salas de aula, por exemplo, na creche Dona Cota, e não dá para a gente falar que construir novas salas vai resolver, porque os alunos de creche, Dona Cota já é bem alunos pequena, de creche, eles não estudam, eles não se desenvolvem dentro de sala de aula, é muito mais no ar livre, no espaço aberto. O que existe? Então, assim, tem que ter também o cuidado de fazer as creches obedecendo os pré-requisitos de construção, de orientação que o MEC faz, que hoje, por exemplo, a creche Dona Cota não obedece. Não, a creche Dona Cota, são todas dentro do parâmetro do porque é importante, inclusive, não dá pra gente deixar de falar sobre isso. Hoje, as profissionais, eu vou falar disso mais pra frente, mas hoje, as profissionais que já trabalham nas creches que já existem, sofrem com problemas laborais, doenças laborais, por conta da não adequação. A gente tem que construir novas, mas tem que olhar as que já tem construído. Inclusive, trabalhar para que nós possamos tirar todos esses módulos e que, onde houver espaço, nós temos escolas que têm um espaço de terreno que dá para construir salas de alvenaria. Eu vou para o ponto 10, talvez seja o ponto mais dúvidas com relação à relação entre o Poder Executivo e os sindicatos. Né? É muito comum, o CEP é o maior sindicato do estado do Rio de Janeiro, ele está em mais de 48 municípios. Então, toda vez que tem algum plano de educação, é muito importante que o CEP participe desse processo. O CEP, anteriormente, existe um debate com relação ao tamanho dos mandatos, se o mandato é de 4 a 5 anos ou reeleição do mandato, tem muito a ver com um gestor. Faz um projeto,
debate o projeto, aí ele não permanece, estou falando do Sabino, ele não permanece, entra uma nova gestão e aquele projeto que foi debatido, não pelo gabinete do Sabino, mas com a sociedade, representação da sociedade civil, se perde e a nova gestão começa do zero e aí depois troca a nova gestão para outra gestão e se perde. Então tem um debate bem mais profundo com relação ao tamanho do mandato para que seja execuível os projetos de educação. Do que eu estou falando? Plano de cargos, carreiras e vencimentos. O CEP apresentou uma pauta na época da gestão anterior que se contrapunha à pauta que o ex-prefeito apresentou, sabia. Foi criada uma comissão mista de representação da sociedade civil, representação de sindicatos e do Poder Executivo, em pé de uma comissão paritária que não votava. Então, na verdade, o relatório do PCCV na época da gestão anterior, ele é um processo de síntese. Já que não tinha votação, eu posso dizer, por exemplo, muita coisa que está naquele plano não é a pauta de reivindicações do sindicato. A gente tem oposição a muita coisa, mas muita coisa que é incorporada também, um processo de mediação entre as duas partes. Quando começou a gestão, houve um debate sobre o que faremos com aquele relatório, que tem que ser aprimorado, tem que ser aperfeiçoado, mas aí o que nos surpreendeu é que a volta do debate do PCCV não nos colocou na comissão. Eu repito, nós tínhamos conflitos, não existe Winnie, John, Luciano, existe uma pauta de reivindicações que a gente apresenta para todos os governos. Então, é a mesma pauta que a gente apresentou para o governo anterior, a gente apresentou para esse. O que a gente ficou um pouco surpreso foi a forma como foi feita a composição da nova comissão do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento. Por quê? Porque automaticamente nós deveríamos ter uma cadeira nessa forma, assim como o Sindicerv também teria uma cadeira, e tem o restante da sociedade civil, qualquer um pode se candidatar e representar, sendo um profissional da educação concursado. A forma que foi adotada nos surpreendeu porque não foi garantido uma vaga para o nosso sindicato. Teve uma assembleia do Sindicerv, o Sindicerv pegou uma vaga para eles, para a diretoria, e uma por base. Como nós somos maioria no campo da educação, maioria política, que eu quero dizer, na Assembleia do Sindicerv nós aprovamos um nome de indicação ligada ao sindicato, que é o Marcos César, que é professor afiliado ao nosso sindicato. Mas ele foi eleito na Assembleia do Sindicerv porque ele também é afiliado lá. Eu também sou afiliado aos dois, assim como todos nós aqui. Na outra Assembleia, nós conseguimos eleger também um que é afiliado ao CEP, aquele processo lá na CEMED, né, teve por votação, que foi o Roberto Martins, e foi eleito uma diretora de escola legítimo, processo democrático de votação. Só que nesse processo, nós ficamos sem representação da diretoria eleita pelo sindicato. Nós chegamos a conversar um pouco sobre isso com o Renato falou que ia consultar o senhor, a possibilidade de fazer, protocolamos alguma coisa, de fazer uma é justo. Diário oficial que a gente esteja presente na comissão. Essa comissão nem vota, é uma comissão para debater a educação. Tranquilo, mas se houver voto, a democracia é o único caminho de um sucesso palpável. Então, o protocolo está protocolado isso? Você tem um número desse processo? Não sei de cabeça, mas eu posso. Não, mas não tem problema, pode ver e entregar aí tranquilamente. Que é um pedido formal de que a gente participe da. Tranquilo, não, e é justo. Porque não tem votação, não tem alteração da composição. É justo. Então, ok. Deve ser. Como eu estava falando, nas creches a gente enfrenta muitas questões, muitos problemas. Por exemplo, a auxiliar de creche, ela lida diretamente com o corpo das crianças, são as funcionárias responsáveis por fazer a troca das fraldas e por conta dessa diariamente, cotidiana, mais de uma vez, porque criança não tem hora, a gente tem um pedido recorrente das auxiliares de creche com relação a receber a gratificação de insalubridade, porque são fluidos humanos o tempo inteiro, o trabalho é lidar com fluidos humanos o tempo inteiro. Então, existe um pedido das auxiliares de creche
pelo recebimento de uma gratificação de insalubridade. E não só isso, mas também a adequação dos espaços de trabalho. Porque hoje eu tenho 7 anos de prefeitura já, e eu não me recordo de todas as funcionárias, de todos os auxiliares de creche que eu trabalhei até hoje, eu não me recordo de ter em nenhum ano em que não teve pelo menos 2 ou 3 afastamentos de trabalho por conta de doença laboral, por falta da má organização dos espaços. As creches hoje não são adaptadas para o atendimento das crianças. Existem problemas ortopédicos, entre outros problemas. Então, assim, recebi pagamento de gratificação de insalubridade para as auxiliares de creche e a adequação dos espaços de trabalho, que hoje geram muitos problemas ortopédicos e outros problemas de saúde nas auxiliares de creche. Essa questão da insalubridade, ela tem toda uma legislação específica. Não vejo dificuldade nenhuma. Se for para atender a lei, com certeza já atendemos, tá certo? Então, existe um estudo que vocês possam fazer? Podemos fazer juntos isso. Podemos fazer juntos isso. Tá? E com relação à adequação na estrutura das creches? Porque, por exemplo, na creche onde eu trabalho, a creche Dona Cota, são alunos de, 20 quilos, entre 15 a 20 quilos que as profissionais têm que levantar, não é uma vez, não é um aluno, são, vamos pôr aí, 30 alunos pelo menos por banheiro, que não, 30 não, 50 alunos por período, por banheiro, que a auxiliar de creche tem que levantar pelo menos 2 vezes, alunos de 20 quilos, o impacto na coluna é muito grande, então tem que ter uma obra realmente de adequação dos locais de trabalho. Faça uma gentileza para mim, faça um relatório disso, que eu vou inclusive depois que temos uma comissão para conversar com os arquitetos da prefeitura, que são quem faz os projetos arquitetônicos dos prédios da prefeitura, também para que ao construir já seja tudo adaptado. É muito importante não precisa na questão desse relatório, porque já existe um relatório do MEC isso, orientando como é que deve ser. Então, por isso que eu quero dizer, todas essas que nós estamos já licitando essa semana, já estão dentro de todo o padrão. Mas para que haja um aperfeiçoamento ou a adequação nas que já existem, formule isso para mim, porque junto com os arquitetos a gente vai montar. A nossa pauta já foi protocolada, foi uma, não foram Não, estou 2 falando, vezes. você não está me entendendo. Não, eu estou entendendo. Sim. Você está pedindo que a gente faça um relatório. Não, um relatório sobre impacto. isto que você citou agora, sobre tudo isso essas está necessidades, só isso. Isso está na pauta, é só pegar a orientação do MEC, Sim. levar para o arquiteto e falar, olha, existe essa pauta do sindicato que é de adequação do espaço. Sim. Existe essa daqui que é a orientação do MEC. Sim. Vocês, arquitetos, pegam a orientação do MEC e vão até a creche e estudam o que podem fazer. Não é o sindicato fazer o trabalho do arquiteto da prefeitura. Eu estou falando para profissional relatar o dia a dia das dificuldades dela, só isso. Não, a profissional A pode profissional. até fazer isso, Isso, mas, é o que nós temos. mas ela já tem Veja todo só. o trabalho Isso, cotidiano. Maravilha. É jogar para o profissional a Pois bem. responsabilidade da prefeitura. Não Por favor. é responsabilidade da prefeitura. É. Fazer com que o profissional, dentro do dia a dia dele, ele possa acrescer com aquelas necessidades, tudo isso, porque nós temos os arquitetos que sabem disso tudo. Não foi feito. Então, são os arquitetos e estudaram para isso e tem toda a legislação. O que eu estou falando é uma contribuição. Você está me dizendo que a profissional que trabalha 40 horas por dia, dando banho em mais de 50 crianças, mais de uma vez por dia, tem que parar e ainda relatar o problema? Ela já faz isso quando vai na medicina do trabalho. Eu estou te falando, minha jovem, o seguinte, que a profissional que vive o dia a dia, que está numa escola que não foi construída com esta adaptação, ela possa crescer no dia a dia, se for uma profissional que trabalhe todo dia direitinho. Aí, nós temos vários desses casos, com vários profissionais de vários prédios da prefeitura, adequação e tudo mais. É entender que
nem todos os prédios foram construídos com essa atualização arquitetônica e justa. O que eu estou dizendo... Mas não tem problema, se você não contribui, não tem problema, nós vamos ter outros para contribuir. Não é Pode que ficar eu não tranquilo. contribuo. A pauta eu tenho que ver, porque eu tenho outros compromissos. Eu só Tá estou bom? dizendo que é um absurdo você pedir que um profissional faça se eu já estou aqui representando o profissional. Se representa, eu só estou te dizendo para a contribuição de cada servidor. Vamos terminar, criança? Bom, está acabando já. A gente está no Vamos às ponto... 7. É uma parte final. Eu vou para o ponto 13, né? A gente vai até os 18, falta 5. A gente ficou um pouco surpreso, a gente escreveu até um texto sobre isso, com relação à proposta do novo secretário de Educação, que é dono de uma escola no município. Servidor da prefeitura. Sim, sim. Então tá. São os dois adjetivos, servidor da prefeitura e dono de uma escola no município. Isso, parabéns. Com relação ao adote uma escola. Né? A gente tem esse debate, o senhor conhece, com certeza, não é um debate municipal, existe um debate nacional com relação à questão das empresas dentro de escolas. Né? Na verdade, existia antes das alterações que têm sido feitas recentemente, toda uma legislação contrária à participação de empresas dentro das escolas. Mas, recentemente, tem a ver com uma série de alterações na lei que abre a margem de possibilidade dessa colaboração de uma empresa dentro da escola. E aí, prefeito, é claro que no capitalismo, uma empresa, ela existe com uma finalidade, no mínimo. Isso é uma coisa óbvia, né? E a escola, ela não tem uma finalidade nesse sentido, né? A escola não vende uma mercadoria, ela forma profissionais para a sociedade civil. Então, mesmo teoricamente, há um conflito de ideias de uma escola e uma empresa. São coisas, universos completamente distintos. E esse projeto do secretário, ele dialoga com projetos que foram apresentados a nível estadual e a nível do município do Rio, por exemplo, onde tem muito conflito, né? Fundação Concena, outros municípios como Caxias, TKSA, Compergena, tem vários municípios que tentam fazer esse tipo de parceria. Até o momento não existe nenhum projeto desse bem sucedido. Isso aí nem pelos Poder Executivo, que fiz o projeto, deu certo, vou propagandear. Não existe nenhum caso bem sucedido. E aí a gente ficou surpreso, exatamente, já que não, inclusive tem muitas críticas ao César Benjamin, que é o secretário de Municipal de Educação do Rio, sobre isso e etc. E aí a gente teve uma reunião, na minha opinião, muito ruim com o secretário, que é uma pessoa muito letrada, mas que ouve muito pouco. Né? Eu relatei no início dessa reunião, né? Fez uma palestra sobre o que ele acha sobre a educação e quando a gente está com o Poder Executivo, a gente quer dialogar. Mesmo que tenha diferenças, você fala, a gente fala e vamos na pauta adiante. Ele colocou que era um projeto, eu acho que de cunho pessoal dele, não sei se é do senhor ou se é dele, e ele falou, não, porque esse projeto Adote uma Escola é um projeto muito importante e a gente acredita que empresas dentro da escola, elas têm interesses econômicos e se contrapõem à ideia de uma educação autônoma. Inclusive, o processo de apostilamentos, né? A empresa entra na escola, mas tem uma apostila própria para educar da forma, para qualificar a mão de obra, para determinada empresa. Então, essa é uma preocupação muito grande. Isso, pode ficar tranquilo. Em relação à interferência dos interesses econômicos das empresas com relação à educação. Então, assim, a gente colocou radicalmente contrário, talvez dessa pauta aqui, a gente tem muitas diferenças, mas aqui é justo, aqui não é justo. Agora, isso aqui é um problema de concepção mesmo de educação. Tenha né? certeza. Qual é a finalidade da educação? Então, assim, como a gente está propondo, primeiro, que esse debate não pode ser assim, o secretário faz um projeto, envia para a Câmara, Canapró e tal, tem que ter um debate na sociedade civil. Audiências públicas são uma coisa corriqueira numa administração pública. Então, no mínimo, é muito descuidado que o cara faça um debate que é toda educacional. Rapaz, eu tenho um compromisso, veja só. A minha proposta, o projeto, veja só, é arquivamento dessa proposta e audiência pública. Veja só, para que a gente possa debater esse projeto. Não dá para ser de cima para baixo um projeto sem que não foi debatido. Ao debater na Câmara de Vereadores, já é
um ato com representantes da população. Mas pode marcar, não tem problema algum essa audiência pública. Justamente o que está se buscando é o seguinte, é que empresas que estão enraizadas na cidade, que têm compromissos com a cidade, sim, existem muitos casos de sucesso de empresas com parceria com o esporte, com a educação, com a saúde, com a administração, com a cultura, com tudo mais. O que se busca hoje justamente são parcerias com empresários, tanto é que nós temos agora o evento do jazz, nós vamos realizar com uma participação muito pouca do orçamento do município com a Lei Rouanet. Então o que se busca nós temos esse orgulho de termos tido sempre avanços na área da educação pública. Nós nunca vamos interferir, deixar ninguém interferir naquilo que é conteúdo, naquilo que é relacionamento, naquilo que é respeito ao educador e tudo mais. O que se busca se tem uma empresa, por exemplo, nós temos a Acker Tiver ali na Zona Especial de Negócios. Se ela se dispuser a ser parceira dentro de projetos pedagógicos dentro da escola para dar uma parceria material, com certeza nós vamos. Petrobras tem casos de sucesso, tem possibilidade disso. Tenha certeza, convicção minha de que não existe nunca nada de interferência de quem quer que seja ou de que segmento for financeiro com a questão de conteúdo e de respeito ao servidor público da Prefeitura de Rio das Ostras, que sempre será prioridade nossa. Pode ter certeza, mas não vejo dificuldades nenhuma em deliberarmos isso e colocar isso na população. Então, esse compromisso meu. Ponto de pauta. Esse compromisso meu. Um compromisso agora, de ter uma audiência pública. Volto a dizer. Essa é a proposta. Isso, nós podemos ver, com certeza, veja só, tudo tem que ser discutido com total transparência e tudo mais. Agora, as intenções, certo, são sempre de que haja esta parceria para diminuir custos, só isso. Não, se for uma audiência que não seja na Câmara, uma audiência com a sociedade civil, seus representantes, para que debate. Até nas próprias escolas e tudo, conversar com os conselhos de pais e alunos, tudo tranquilo. Porque nem sempre os vereadores são educadores, né? Então a pauta vem pelo sindicato. Concordo. Próximo ponto. Bom, você colocou uma coisa que é importante agora, que é a questão da democracia, da importância da democracia. A gente vem, há muito tempo, na verdade, essa é uma pauta central do CEP, há muito tempo, desde a fundação do CEP, inclusive que a gente ganhou recentemente no Estado. A gente conseguiu garantir isso, em Casimiro de Abreu a gente conseguiu garantir isso também, em Macaé já tem, que é a questão da eleição para diretor. A gente tinha isso na nossa lei orgânica até esse ano, né? Até o início desse ano passado, né? É meados do ano passado. E a gente sempre colocava, né, que cumpra-se a lei, né? Se está escrito lá na lei orgânica do município, que se cumpra. Para a gente é muito importante essa pauta porque o diretor da escola, ele passa a ser um representante legítimo daquela comunidade, daquele local. Né? Ele passa a construir um projeto pedagógico referenciado, né, na população, na comunidade escolar. E a retirada disso da lei orgânica para a gente foi um choque, porque se a gente está, né, querendo avançar no processo democrático, a gente imaginava que a questão para eleição para a direção era um passo além. Foi tirada quando? Foi tirada no julho do ano passado. Foi no meu aniversário. Foi esse mesmo. E aí foi um grande presente. Vamos retornar. Eu acho que essa questão é muito importante. É importante retornar, né, para a lei orgânica, mas que a gente consiga de fato executar. Isso, estava na lei orgânica e não era implementado. Como é que a gente faz então esse compromisso de a gente ter eleição para a direção, que eu acho que é um avanço, né, para a educação no município. Concordo plenamente, acrescenta com certeza na relação com a comunidade, com o corpo de alunos. Existe um prazo para votar? Vamos conversar com os vereadores para a gente começar a ver isso. Sou eu. Mais uma vez voltando às questões da educação infantil. No cotidiano das creches e também nas escolas, onde existe creche 4, onde existe auxiliar de desenvolvimento infantil, as auxiliares elas desempenham uma função que é muito parecida, se não é praticamente igual
a dos profissionais de educação de primeiro segmento. Os professores, eles têm funções muito parecidas com as dos professores na educação infantil. Professores e auxiliares de desenvolvimento infantil. Então, o nosso pagamento, ele é extremamente desigual para uma função muito próxima. E se a gente for olhar a carga horária do professor de 20 horas, que ainda tem a redução, que sai de sala, 1/3, né, para poder fazer o planejamento, nós passamos 25 horas em sala de aula sem redução de carga horária. Então, assim, objetivamente, a gente passa mais tempo com o aluno, regendo a turma, a gente desempenha funções pedagógicas, porque quando a gente toma posse, a gente recebe, né, as nossas funções, a gente vê que existem funções pedagógicas. Então, essa desigualdade salarial impacta muito no nosso trabalho, porque o nosso salário já é reduzido e a gente não recebe a regência. Então, uma das pautas das ADIs é a regência para a ADI. Só que o nosso argumento a gente passa mais tempo que o professor com o aluno, a gente desempenha as mesmas funções, porque que eles têm essa gratificação e os ADIs não têm. Então, assim, a pergunta é, por que é que a gente não tem essa regência e quando é que a gente pode esperar que ela vai ser direcionada a nós? Futuro. Quando? Quando tivermos condição. Veja só, nós estamos discutindo diminuição de quantidade de alunos por sala de aula. Nós estamos discutindo construção de escolas, uma demanda urgente para ser feita. Nós estamos discutindo ganhos para todos os servidores da prefeitura. Eu acredito que quando houver a condição financeira, sempre haverá um desejo da valorização do servidor. Com certeza. O problema Gente, eu não posso determinar. Eu acho que a gente pode terminar por aqui. Então, vamos acelerar. Porque é o seguinte, se formos ficar debatendo tudo isso, eu tenho uma agenda para vocês. Pode voltar. Mas o fator. Eu acho justo, inclusive, a reivindicação. Acho muito justo. Perguntas objetivas. Falta 3 pontos, tá? Tá. Eu procurei o procurador há uns 2 anos atrás, foi muito bem atendido, porque em 2015... Não, 2 anos não era ele, não, era o outro. Um ano atrás, foi no ano passado. Ano passado. Foi início do ano passado. Só para descontrair. A nossa gestão atravessou as 2 gestões. Né? Só para descontrair. Em 2015, a gente entrou no primeiro dia da nossa gestão com um processo, uma aula, 50 páginas, do jurídico do CEP, com relação ao desconto em folha. O que significa isso, prefeito? Que qualquer trabalhador pode voluntariamente se filiar ao sindicato, não é imposto sindical, é desconto em folha. Se filia ao sindicato, mas a prefeitura legalmente tem que pegar esse dinheiro e repassar para o sindicato. A gente apresentou isso em 2015, não foi nessa gestão, não foi na gestão do senhor. A gente apresentou exatamente o mesmo processo, a cópia, no Casimiro de Abreu, porque a gente representa as 2 cidades. No Casimiro de Abreu a gente já tem 1 ano e meio de desconto em folha, o mesmo processo. Aqui, o procurador anterior respondeu que precisava de uma série de documentações, tal. E aí acabou a gestão do governo anterior, a gente fez mais 50 páginas, tem 29 advogados no CEP Central do Rio de Janeiro, mais 50 páginas respondendo ao procurador anterior e tentando resolver o problema. Essa segunda parte a gente apresentou nos municípios em volta também, e todos aceitaram também, já a segunda tentativa. E a gente apresentou aqui e até agora está 1 ano parado na gestão de pessoas. Eu até vim aqui antes de conversar com o senhor para ter certeza que estava lá. Você lembra disso, né, Renato, essa conversa? Para nós isso é fundamental, porque não tem como manter o sindicato sem dinheiro. E o dinheiro é legítimo. Então, assim, a proposta é isso, já fizemos o pedido, é só dizer, concordamos, ok. O servidor, ele da entrada, pedindo que seja descontado, mas resolvido. A gente apresenta uma lista de filiados, vocês fazem o desconto e repassam. Não, eu peço essa é a lei. Não, você vai ao filiado e o filiado dá entrada pedindo para que ele quando ele faça. se filia, na É a mesma ficha de coisa que filiação, Mesma na coisa ficha que de isso é. filiação na ficha de filiação tem um termo em que ele assina. Isso, só que maravilha. A gente faz as cópias de todos esses termos e entrega. Então isso está resolvido? Isso está Semana que resolvido? vem. De trazer, resolvido. Ele, desde que ele esteja pedindo, reivindicando que faça, está resolvido. Faço isso. Prazos
Resolvido. Entra a entrada hoje, o que faz? 2 últimos pontos, Jorge. Não, então, o penúltimo ponto é ajustamento de conduta da aplicação da lei de 1/3 para planejamento de sala de aula. O que é isso? Eu sou professor 1, o Luciano é professor 2. Eu, como professor 1, minha carga horária está correta. Eu trabalho 13 horas e 20 em sala e tenho 6 horas e 40 para ter o meu planejamento. Para professor 2, essa conta é diferente um pouco, porque não se conta o tempo dele em hora relógio, se conta em hora aula. Então, se ele tem 13 horas e 20 para cumprir, ele vai ter 13 horas aulas. Essas 13 horas aulas são 13 horas com é um conceito, hora-aula são horas de 50 minutos. Então ele vai ter 13 horas aulas para cumprir. O que o município fez? Pegou as 13 horas e 20 e transformou em tempos de 50 minutos de hora relógio. Então, em vez de fazer 13 horas aulas, o professor está fazendo 16 horas aulas. No caso, 16 horas relógio de 50 minutos. Então, é necessário ter um ajustamento de conduta. O professor está entregando para o município 3 horas a mais, 3 aulas, no caso, a mais do que ele deveria cumprir. Essa é a questão desse ajustamento de A conduta. gente já teve uma primeira audiência no fórum sobre isso. Pormenoriza isso para mim, para que eu veja o que é possível ser feito, tá? Já tem um de processo, maneira alguma, só para você saber o que isso, tem a ver com as gestões anteriores. Isso. Um Mas processo. pormenoriza dessa maneira assim, didática que você fez, que eu vou avaliar isso e o que for suor do servidor será pago tranquilamente, tá? Não tem problema nenhum. É porque, na verdade, não é exatamente suor do servidor. O que acontece? Só O servidor, ele tem o direito de ficar 1/3 fora da sala, da carga horária dele, fazendo planejamento. Só que o professor 2, hoje no município, ele não fica 1/3. Ele fica menos de 1/3 por conta de um conceito da educação, que é hora-aula, que não é entendido pela administração, que entende como hora-relógio. E aí acaba causando Na prática, esse isso vai dar uma turma isso. de diferença. Pormenoriza isso aí para a gente. Pormenoriza isso. Para fazer o ajustamento. Isso. E Pormenoriza isso. E Passa o aí a número do gente vai processo. para o último ponto, que é um ponto que assim, a gente sempre vai trazer ele, porque infelizmente na educação a gente tem problemas recorrentes. Por exemplo, ventilador em sala de aula. Está sempre quebrado, está sempre com problema. Material pedagógico. Está sempre faltando. Então, assim, a gente precisa de condições de trabalho. Hoje o professor não pode ir dar aula se o quadro branco está lá e não tem a caneta para ele escrever no quadro. Ou se o professor de educação infantil chega para dar aula e não tem tinta guache, não tem massinha, não tem um ventilador. Eu me recordo que foi 2 dias, eu acho que foi 8 ou 11 de abril, há 2 anos atrás, alunos do Abdala chegaram ao ponto de ter que ocupar aqui o gabinete e falaram para a antiga gestão o seguinte: nossa, prefeito, eu estou vendo que aqui na sua sala tem 2 ar-condicionados, que bacana, deve ser muito bom trabalhar aqui. Na minha sala tem quase 40 alunos e não tem nem ventilador. Então, assim, são situações recorrentes nas escolas, a falta de condição de trabalho. Então, é imprescindível que a gente chegue na escola para trabalhar e consiga trabalhar. Que o aluno chegue para estudar e consiga estudar. E é o mínimo. E não vem acontecendo. Então, assim, é pedir que haja uma constância no atendimento. Porque eu vejo os diretores fazendo pedido de manutenção, eu vejo os diretores fazendo pedido de material, e o material não chega, e a manutenção não vai. Então, assim, é que sejam atendidos essas circulares, esses pedidos que os diretores estão fazendo, porque a gente enche a paciência do diretor. A gente vê o diretor fazendo, mas alguma coisa não está fluindo no processo. Correto. Assim será feito, até porque todos eles têm que trabalhar com todas as condições. Prefeito, a gente encerra a pauta, a gente pode marcar, até quero agradecer, que é a primeira vez que a gente tem contato desde o início da sua gestão. Se é possível, a gente manter esse canal de diálogo com o senhor. Se a gente puder marcar daqui a 2 meses, uma rodada, para os pontos que avançaram, que não avançaram, para a gente fazer reflexões, audiência. Hoje é 17.
17 de abril. 60 dias para você 60 pensar, isso dias, aqui eu tá ajudei, tranquilo, tá tranquilo. desconto em folha, Avançado. saiu. Com tem certeza, cenas, tal, desconto em folha. esse tipo de coisa. Desconto em folha, já que é questão do prazo, da entrada que será feito para esse mês aí. Então a gente consegue agendar com a Fabiana Pode, uma nova tranquilamente. reunião, pode ser? Pode ser, tranquilo. Muito obrigado. Gente, uma boa tarde para vocês.